Separação da alma e do corpo. Perguntas 154 a 162. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não a desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação comprova que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o despreendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. De fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de despreendimento mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o despreendimento é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, algumas vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não precisa da alma. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar novamente? Muitas vezes, a alma sente que se vão romper os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra,
Depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para em seguida renascer como uma existência brilhante. Pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa, todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazeis. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, e os vai visitar. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Muitas vezes a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, o temor da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não se deve à extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o despreendimento completo é mais lento.